Se preparem para ouvir 3 histórias sinistras e cabeludas que aconteceram de verdade com caminhoneiros. Essas histórias vieram direto da boca de quem jura ter passado por cada sufoco nas estradas do nosso Brasilzão. Imaginem só a escuridão da noite, a solidão da estrada e, de repente, bum, acontece algo do além. Se preparem para ficar de cabelo em pé, com medo de dirigir à noite. Mas antes de começarmos, já manda aquele like esperto no vídeo para fortalecer o canal e se inscrevam para não perderem nenhuma história de arrepiar. E se ajeitem na cadeira, porque agora o bicho vai pegar. Nossa primeira parada é numa estrada deserta lá no meio do Mato Grosso, um lugar onde o silêncio é quase palpável. No volante, um caminhoneiro cascudo, o seu Jorge, que já tinha visto de tudo na boleia, desde tempestades até estradas intransitáveis. Mas nada podia ter preparado ele para o que vinha pela frente naquela noite. A noite estava escura que nem breu, a lua escondida atrás de um monte de nuvens, só a luz dos faróis para iluminar o caminho sinuoso. De repente, o seu Jorge viu uma coisa esquisita na beira da estrada, algo que não parecia pertencer àquele lugar. Uma figura magra, comprida, toda coberta com um manto escuro, que parecia absorver a pouca luz ao redor. Ele tirou o pé do acelerador, tentando entender o que era aquela figura misteriosa. Ela estava parada, imóvel, como se estivesse encarando o caminhão com olhos invisíveis. O seu Jorge sentiu um frio na espinha. O coração deu um pulo, batendo descompassado. Ele tentou pensar que era só o cansaço, um truque da cabeça, uma ilusão causada pelo sono. Mas a figura continuava lá, parada, encarando, como se fosse uma estátua sinistra. O seu Jorge decidiu que o melhor era seguir em frente, deixar aquela visão para trás. Ele pisou fundo no acelerador, tentando esquecer aquela imagem perturbadora. Mas a sensação de estar sendo observado não passava, como se algo estivesse grudado nele. Ele olhou no retrovisor, e para piorar, a figura ainda estava lá, só que mais perto, como se estivesse flutuando em direção ao caminhão, desafiando as leis da física. O seu Jorge acelerou mais ainda, o coração quase saindo pela boca, o medo tomando conta. Ele nunca tinha sentido um medo daqueles na vida, um terror que parecia sair de um pesadelo. Quando ele abriu os olhos de novo, a figura tinha sumido, como se nunca tivesse existido. A estrada estava vazia, como se nada tivesse acontecido. Um silêncio inquietante preenchendo o ar. A figura na estrada virou lenda. Uma história de terror contada pelos caminhoneiros nos postos. Um aviso para os que ousam dirigir à noite. A próxima história acontece na rodovia Presidente Dutra, um lugar conhecido por ser palco de cada história de arrepiar que até os cabelos ficam brancos. É uma estrada que guarda muitos segredos e mistérios. Dessa vez, o protagonista é o Alessandro, um caminhoneiro jovem e cheio de sonhos, que estava fazendo sua primeira viagem sozinho. Ele estava ansioso e um pouco nervoso, mas determinado a mostrar seu valor. Ele estava louco para mostrar que era bom de braço, mas a estrada tinha outros planos para ele. A noite estava escura e silenciosa, e a única companhia de Alessandro era o som do motor do caminhão. Era madrugada, aquela hora que o sono bate e a gente começa a ver coisas. A estrada parecia interminável e o cansaço começava a pesar nas pálpebras de Alessandro. O Alessandro dirigia numa boa, prestando atenção na estrada e ouvindo uma musiquinha no rádio para espantar o sono. Ele tentava se manter acordado e alerta, mas a monotonia da viagem não ajudava. De repente, ele viu pelo retrovisor uma luz forte vindo na direção dele. Era uma luz tão intensa que parecia cortar a escuridão da noite.
Só mais um carro querendo passar, pensou o Alessandro, encostando o caminhão no acostamento. Ele não queria atrapalhar ninguém na estrada, mas o carro não passou. Ele continuava atrás do caminhão, como se estivesse esperando algo. Ele diminuiu a velocidade e começou a seguir o caminhão, mantendo uma distância. Era como se estivesse estudando os movimentos de Alessandro. O Alessandro achou estranho, mas tentou ignorar e continuou dirigindo. Ele pensou que talvez fosse apenas coincidência. Só que o carro continuava atrás dele, como se fosse uma sombra. A sensação de ser seguido começou a incomodar Alessandro. O Alessandro começou a ficar com um nó na garganta, um pressentimento ruim. Algo não estava certo, e ele podia sentir isso. Ele acelerou um pouco, mas o carro misterioso acelerou junto, mantendo a distância. Era como se o carro estivesse grudado no caminhão. O medo, que antes era só uma coisinha de nada, agora estava tomando conta dele. Ele sentia o coração bater mais rápido. O Alessandro tentou mudar de faixa para ver se despistava o perseguidor, mas o carro continuou atrás, como se tivesse amarrado no caminhão. Não importava o que ele fizesse, o carro estava sempre lá. Ele olhou pelo retrovisor de novo, tentando ver que carro era aquele, mas a luz forte não deixava. Era impossível identificar o veículo. Só dava para ver a sombra do carro, um modelo antigo que parecia flutuar no asfalto. Era como se o carro não pertencesse àquela época. O pânico tomou conta do Alessandro. Ele não sabia o que fazer e o medo só aumentava. Ele nunca tinha passado por uma situação daquelas. Era como se estivesse preso em um pesadelo. Ele acelerou mais ainda, o motor do caminhão berrando. Mas o carro fantasma, como ele já estava chamando, não ficava para trás. Era como se o carro estivesse determinado a segui-lo até o fim. Em um ato de desespero, o Alessandro viu um posto de gasolina na beira da estrada. Ele pensou que talvez ali pudesse encontrar ajuda ou pelo menos um lugar seguro. Ele jogou o caminhão para dentro do posto, os pneus cantando no asfalto. Era uma manobra arriscada, mas ele não via outra opção. Mas o carro fantasma não parou. Ele continuou na estrada como se tivesse um destino próprio, deixando Alessandro perplexo e aliviado ao mesmo tempo. Nossa última parada é em um posto de gasolina abandonado lá no interior de Minas Gerais. Um lugar que carrega histórias de medo e mistério. O lugar já era assustador por si só. Bombas de gasolina enferrujadas, um silêncio de dar medo e um ar pesado, como se o tempo tivesse parado ali. Foi nesse cenário de filme de terror que o seu Pedro, um caminhoneiro experiente, teve que parar, sem outra opção. O seu Pedro era conhecido pela calma, um homem de poucas palavras que enfrentava os perigos da estrada como quem toma um cafezinho, sempre sereno e confiante. Mas à noite, naquele posto abandonado, ia testar os limites dele, de uma forma que ele nunca tinha experimentado antes. A noite estava escura, a lua escondida atrás de nuvens grossas, e uma neblina espessa cobria tudo, deixando o posto ainda mais sinistro e misterioso. O seu Pedro estacionou o caminhão num canto afastado, esperando o tempo melhorar para seguir viagem, mas com um pressentimento ruim. Ele ligou o rádio para ver se achava alguma companhia, mas só ouviu chiado, um som que aumentava a sensação de isolamento. Mau sinal, pensou, desligando o rádio com um suspiro pesado. O silêncio voltou, pesado e assustador, como se o próprio ar estivesse carregado de tensão. O seu Pedro tentou ler um livro, mas a sensação de estar sendo observado não passava, como se tivesse alguém olhando para ele de algum lugar escondido. Ele olhou em volta, procurando de onde vinha aquele aperto no peito.
mas o posto estava vazio. Só a neblina e as sombras se mexiam com o vento. De repente, um barulho estranho. Um rangido metálico vindo do fundo do posto, como se uma porta tivesse se abrindo lentamente, aumentando a tensão. O seu Pedro se levantou, o coração acelerado, a mão indo direto na lanterna, pronto para enfrentar o que quer que fosse. Ele caminhou devagar na direção do barulho. A cada passo, o medo aumentava. O silêncio só quebrado pelo som de seus próprios passos. A neblina estava mais densa ainda. Não dava para enxergar nada além de alguns metros à frente. O seu Pedro sentia o cheiro de mofo e terra, um cheiro ruim que parecia grudar no nariz e na garganta. O rangido metálico veio de novo, agora mais perto, seguido de um baque, como se algo pesado tivesse caído no chão, ecoando no silêncio. O seu Pedro parou, respirando fundo para controlar o medo, tentando manter a calma. Ele levantou a lanterna, a luz fraca cortando a escuridão, mostrando de onde vinha o barulho. Uma porta de ferro, toda enferrujada e empoeirada, que balançava devagar, como se tivesse sido aberta por uma lufada de vento ou algo mais. E aí, pessoal, aguentaram até o final dessas histórias de gelar o sangue? Se vocês fossem esses caminhoneiros, teriam coragem de continuar na estrada depois de tudo isso? Essas foram 3 histórias sinistras e reais de terror vividas por caminhoneiros. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias de arrepiar. Deixem aqui nos comentários qual história vocês acharam mais assustadora e se vocês já passaram por alguma coisa parecida na estrada. E nunca se esqueçam, a estrada à noite guarda muitos mistérios e perigos. Dirija com cuidado, olhos abertos, porque nunca se sabe o que pode aparecer na próxima curva. Até a próxima!